Rapidamente, fica em pé, abra a sua Bíblia, já abra em dois textos, não espere, já abra já. Primeiro, livro do profeta Oséias, capítulo 1, depois João, capítulo 3. Oséias, capítulo 1, depois Evangelho de João, capítulo 3. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Berri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no mesmo lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Vá comigo agora no Evangelho de João, capítulo 3, começando do verso 14. João 3, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso foi semana passada, quem lembra, diga amém. Mas eu quero que você grave o verso 16, que todo mundo conhece de cor e salteado, e nem precisaria ler para a gente falar, mas vamos ler, e eu peço que você leia comigo junto. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarde com você essas duas palavras, para que todo aquele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira antecede o Filho. O centro do texto é o Filho. A importância do texto é de tal maneira, porque se você não entende o sentimento que houve, você não vai valorizar quem veio. Se você não entende a importância de 25 anos de casado, você não vai entender a importância daquele anel na mão da pessoa. O símbolo, a intensidade, o tamanho valoriza a coisa. O filho é o centro do texto, mas a beleza do texto não é o filho, é de tal maneira, porque tal maneira fala da intensidade. E eu vou te adiantar aqui, que eu vou falar de forma rápida, é algo que só pode ser bem compreendido por quem ama intensamente. Sei que alguns de vocês não vão entender bolhufas que eu vou falar, mas alguém vai entender por quê. Quando você ama alguém de tal maneira, e só pode ser melhor quando você é uma pessoa que tudo que você amou intensamente foi alguém para ser teu marido ou tua mulher, você não vai entender nada que eu estou falando, porque isso aqui tem melhor proveito para quem já amou intensamente um amigo, uma amiga, alguém que não tinha relacionamento de sangue, alguém que você queria o bem, e de tal maneira, intensamente, a forma como você amou foi tão grande que você fez de tudo, e mesmo assim não recebeu nada, e continuou amando. E é isso que eu quero que você guarde. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te pedimos, abençoe-nos, dá-nos a tua bênção e fala conosco. Senhor, somente eu, por mim mesmo não posso nada.
porque eu não tenho conhecimento do que cada um se propôs a receber aqui hoje. Eu não tenho conhecimento do que cada um desejou receber da tua parte. Eu não sei, eu não entendo, eu não vejo, mas o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor conhece tudo aquilo que nós apresentamos diante de Ti. E de acordo com a necessidade de cada um, fale-nos, dá-nos a Tua resposta, a Tua direção e abençoe-nos em nome de Jesus. E se você pode, diga amém. Tome o seu assento. Nós nunca vamos apreciar a beleza da cruz, e eu penso que depois de tudo que nós falamos aqui, depois dessas 4 semanas, você já conseguiu enxergar a cruz de uma forma diferente. Eu creio que você já conseguiu entender o que é morte, o que é o pecado, que Deus não veio para resolver o problema da morte, Deus veio para resolver o problema do pecado. Você entendeu por que Ele teve que vir em carne e osso, você entendeu por que Ele não pôde redimir com uma palavra, você entendeu por que tinha que ser sangue, porque a vida e a morte de um corpo estão no sangue, e o homem pecou num corpo humano. Tudo isso você entendeu. Mas tudo isso hoje te faz entender o que você não entendia. Veja, eu tenho muita convicção que muitos de vocês estão de 4 semanas para cá entendendo melhor o que é a obra do Calvário, e você está tendo muito mais prazer em ouvir falar sobre a cruz, porque você está vendo tantas coisas diferentes, uma perspectiva tão diferente, uma revelação tão forte, que você compreende a razão pela qual você poderia adorar a Deus só por conta do que Ele fez, independente se Ele não fizesse mais nada. Se a gente entendesse de fato o que Deus fez na cruz, a gente não precisaria de nenhuma dessas parafernálias para dar glória. Você daria glória, falaria em língua estranha e choraria no culto inteiro se você entendesse o que Ele fez. Se a gente entendesse o que Ele fez, a gente falaria em língua estranha dirigindo, sem precisar ouvir um louvor, indo para o trabalho, somente pensando no que Ele fez. O meu objetivo é, depois de tudo isso aqui, fazer você começar a ter uma intimidade com Deus tão grande, que você vai começar a louvar a Deus e engrandecer a Deus, sem nenhuma parafernália, porque nada dessas coisas precisaram existir para a gente dar para Deus, antigamente, o que a gente tinha que dar. Por quê? Porque a gente entendia o que Ele fez. A cruz é a história mais bela de amor que existe, mais bela. Tem gente que gosta de filme de romance, minha esposa ama, eu odeio, é um saco, eu não gosto de assistir, só se for engraçado, mas mesmo assim, tem um outro que eu gosto de assistir, mas eu não gosto, porque, de verdade, irmão, para que eu quero saber do que um casal e o outro sentem pelo outro, se eu sei o que ele sente por mim? Para que eu vou querer assistir um filme de amor, romance, se eu tenho a maior história de amor que existe no mundo? A cruz é a maior história de amor de todo mundo. É o homem se relacionando com Deus. É Deus se relacionando com o homem. A cruz nada mais é do que Deus tocando no homem. O justo beijando o injusto. O puro abraçando o imundo. A cruz nada mais é do que o divino se misturando com o terreno. Um filme que eu assisti e guardou muito, tocou muito na minha mente, foi um filme que, logo acho que no início dele, a escrava, a empregada, era um filme em época medieval, se apaixonou pelo príncipe, e ela disse para o príncipe: um pássaro e um peixe podem se apaixonar, mas onde eles viveriam? Um pássaro e um peixe podem se apaixonar, onde eles viveriam? Onde que o justo pode viver com o injusto que ele ama? Pense nisso. Quando existe uma diferença entre você, quando existe uma diferença entre o amante e o amado, um é pobre, outro é rico, um é negro, o outro é branco, um é acadêmico, o outro é analfabeto. Quando existe uma diferença entre o amado e o amante, é normal você ter dificuldade de achar um meio de
dizer para as pessoas que a diferença não faz a mínima importância para você. O problema é que, nesse caso, o problema não é como nós vamos entender, é que não existe onde morar. Veja, não há nada que proíba uma pessoa rica de casar com uma pessoa pobre, não há nada que impeça uma pessoa negra de casar com uma pessoa branca, mas tinha tanta coisa que proibia o justo de se relacionar com o injusto, o peixe se envolver com o pássaro, que é esse vão entre Deus e terra que fazem a Bíblia ser nada mais e nada menos do que o diário de um amado escrevendo, de um amante escrevendo os planos para o seu amado. A sua Bíblia nada mais é do que o diário do seu amante, Deus, dando os esboços e os projetos e os rascunhos do plano que ele executaria para poder achar um lugar onde o pássaro e o peixe, apaixonados, pudessem viver. Pense nisso. Um pássaro e um peixe podem se apaixonar. Onde eles viveriam? Se você pensar nisso, é esse pensamento que te leva a Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 nada mais é do que Deus preparando, preste atenção nisso, que há tanto para se dizer nisso, o quarto de lua de mel, para que ele e o homem pudessem ter um caso de amor. A razão pela qual o sexo é uma coisa tão sagrada é porque, aos olhos do Criador, é o ato onde dois se tornam um. E a adoração aos olhos do Criador é o ato onde eu e ele nos tornamos um, a ponto de que uma pessoa adoradora não pode ser parada por Satanás, porque Satanás não sabe discernir quem é que está no carro dirigindo, se é você ou se é Deus. Ok, tudo bom. Satanás não sabe quem é que está indo trabalhar, se é você ou se é Deus, porque você vai cantando e glorificando e dois se tornam um. Eu podia ficar nisso aqui, rapaz, essa semana toda, cara. Deus preparou o quarto da lua de mel. Deus preparou um ambiente por 2 capítulos para se envolver com um peixe. O pássaro, a águia. Deus disse: eu tirei os filhos de Israel com asas como águia. O pássaro cria o ambiente para o peixe. Deus criou um ambiente para ele se relacionar com o homem. O problema é o seguinte: o homem fez o que não deveria ter feito, e Deus teve que expulsar o homem. Por quê? Porque nesse quarto de lua de mel só pode existir santidade. Só que quando Deus expulsou o homem, Deus fez isso com raiva, mas com dor. Vou falar, irmão, coisa aqui que não me olha com cara como se você não entendesse o que eu estou falando, porque você sabe o que eu estou falando. Pelo menos eu acho que você sabe. Quando você ama alguém, o teu ataque de raiva, na verdade, é um ataque de dor. Você grita, mas com dor. Não fala que não é verdade. Quando você ama alguém, até discussão, que você sai gritando, no fundo, você está chorando de dor. E Deus teve que fazer isso com raiva, com ira. Sai daqui, vai embora, sai daqui, pega tuas coisas, vamos fazer a divisão de bens, porque você vem com a mulher, leva a mulher embora, a mulher é tua, a árvore da vida é minha, vai ficar. Vida eterna é minha, fica aqui, quem quiser ter ela tem que ficar comigo, já que você não me valorizou, o que é meu fica comigo, o que é teu vai embora, e vai embora daqui, porque nessa casa aqui só pode ficar quem é sério. Eu fui sério com você, você não foi sério comigo. Deus faz isso com raiva, com ira, mas a ira de Deus é passageira, é momentânea. E Deus, depois que expulsa o homem, Deus começa a sentir a dor. Veja, se você acha que Deus sofreu a dor na cruz, você está errado, porque é o que eu disse para você semana passada, é estúpido você achar que ele estava sentindo dor por conta dos pregos. Pelo amor de Deus, ele deu vida para a matéria-prima que ia criar os pregos, ele fez crescer a árvore que ia se tornar semente. Você sabe o que é, meu irmão? Você ser o Deus que criou a árvore que iria ser transformada na cruz, que iria te matar. É mais ou menos assim: você foi o fabricante da arma que pegou e foi apontada contra a tua cabeça e matou você. Agora você está entendendo o que eu estou falando?
O problema dele não foi a dor física, o problema dele foi a dor espiritual. Ele por um momento sentiu o que Adão sentiu, se separando do pai. Ele por um momento sentiu que seria dor espiritual, ainda não morrendo espiritualmente, porque a morte espiritual é a causa do pecado, ele não morreu espiritualmente. Ele teve que sentir a dor, mas a dor que Cristo sentiu ali, ele começou a sentir em Gênesis 3, quando ele teve que expulsar o homem do lugar onde ele havia criado para ele se relacionar com o homem. E o pior, sabe o que é? É que ele criou tudo para o homem responder, talvez na mesma medida, ou pelo menos 1% do amor que ele recebia de Deus. E o homem não conseguiu responder o amor de Deus. Deus, quando expulsa Adão, Deus tem que expulsar com a dor de alguém que foi traído, porque quem te traiu te trocou por algo menor do que você. Adão preferiu comer do fruto do que permanecer fiel na palavra de quem criou o fruto. Adão trocou a criação pelo Criador. E aí Deus, quando vê o que Adão fez, fala o que muita gente já falou: você me trocou por isso. Você me trocou por isso. Eu sou melhor do que... Veja, uma coisa é você ser rejeitado e traído, outra coisa é você se sentir desvalorizado. Quando você vê que quem te traiu por algo menor do que você. Você largou a minha amizade por conta disso? Eu sou sincero, você deixou de andar comigo para ficar com quem eu puxa saco? Você largou o justo e o honesto para ficar com quem é falso? Irmão, você sabe o que é você sentir a dor de ver que alguém te traiu e te trocou por uma coisa menor do que você deu tudo para a pessoa e a pessoa não te valorizou, e você fica se sentindo como um idiota, não porque ela te rejeitou, mas porque ela te rejeitou e te desvalorizou. Irmão, se tivesse trocado por alguém, veja, uma coisa é você trocar por algo melhor, outra coisa é você trocar por algo pior, porque você fica assim: gente, será que esse idiota não entendeu o tempo todo o que eu era para ele? Largou esse emprego por aquilo? Me largou por conta dela? Você me largou por conta dele? Gordo, feio, careca, sem dente, grosso, pançudo, fedido. Você me trocou por conta dele. Vou ficar quieto aqui porque eu vou revelar o pecado de muita gente daqui a pouco. Aí, você me trocou por conta disso. Tenta sentir a dor do coração de Deus, de ver que o homem trocou Deus por conta do que Deus criou. Tenta imaginar o que é você ser trocado por uma coisa menor do que você, e depois de você ter investido muito. Deus criou 4 rios, colocou 4 rios. Deus todas as manhãs, todos os fins de tarde vinha com o homem, dava a mão para o homem, e ele e o homem vinha andando pelo jardim, e ele e o homem passeavam, e eles se amavam, e ele e o homem conversavam, e eles se relacionavam, eles eram um só. E Deus fez isso com alegria. A gente não sabe por quanto tempo, pode ter durado um dia, pode ter durado milhões de anos, bilhões de anos. A gente não sabe quanto tempo durou o capítulo 2 para o capítulo 3, a gente não sabe quanto tempo que Deus desfrutou. Uma coisa é fato, a gente sabe que ele investiu pesado. Deus investiu pesado para ter isso. Deus investiu pesado para ter apenas a companhia do homem. Deus investiu pesado para ter um lugar onde o pássaro e o peixe pudessem viver. Aí ele vê que o homem trocou ele por uma coisa menor do que Deus. E aí Deus fala: agora vai embora, agora sai, não quero mais, me trocou por algo menor. Deus gastou 2 capítulos criando o ambiente, para em um capítulo só o homem jogar fora tudo que Deus fez. Não é interessante que a gente gasta muito tempo investindo e a pessoa vem e destrói mais rápido do que a gente gastou tempo preparando? A gente se mata para comprar algo, a gente se mata para preparar aquela ocasião, e a pessoa pega e vem com uma palavra, com uma coisa, e a desmancha a gente. Irmão, tudo isso aí começou lá atrás. Deus ficou 2 capítulos, Deus ficou 6 dias lá trabalhando. Deus estava lá, o máximo dele, cansado, suando, figuramente falando. E no fim de tudo Deus teve que falar: caramba, mas se arrebentou com o que eu fiz tão rápido, deu nem tempo de desfrutar de tudo. Aí você vê o que Deus faz. Agora, quando Deus se separa do homem, Deus não abandona o homem.
Porque quem ama, quando se separa, nunca abandona. Quem ama, quando se separa, nunca abandona. Quem ama pode se afastar, nunca deixa de se preocupar. Quem ama pode ir para um canto, o outro ir para onde, Ló pode ir para um canto, Abraão pode ir para outro, mas quem ama ainda se preocupa. Senhor, ainda pode ter chance do Senhor salvar pelo menos um justo em Sodoma? Quem ama jamais abandona. Se alguém foi embora da sua vida e você se esqueceu dessa pessoa e não se preocupa mais com ela, você nunca amou ela. Porque amar vai te fazer sentir uma dor tão grande que você nunca vai conseguir se esquecer dela. E você vai ter que tentar se controlar para não querer ligar, para não querer pedir para voltar, para não querer perguntar se a pessoa está bem. Porque quem ama não abandona. E tanto isso é fato que Deus disse, você vai embora, mas eu não quero que você vá embora. Mas você tem que ir embora, porque você não pode ficar com pecado num lugar santo. Agora, como que eu vou fazer para mim voltar a me relacionar com você? Porque eu te amo, eu te criei para mim te amar. Como que eu vou fazer? Porque um pássaro e um peixe podem se amar, mas onde eles viveriam? Onde nós, com a nossa diferença, podemos deixar a diferença de lado e nos amar? Onde que eu, que não preciso de nada, posso viver com você que precisa de tudo? Onde que eu, que não tenho pecado, posso viver com você que tem pecado? Onde que você, que sofre dores físicas, pode se relacionar comigo que não tem o corpo e não sinto dores físicas? Onde que o peixe e o pássaro podem viver? Posso ir além? Diga amém. Amém. Onde? Onde? Glória a Deus. Onde? Aleluia. Se eu quiser Ele de volta para mim, eu vou ter que me humilhar e ir até Ele, porque Ele é muito pecador para subir até aqui. Ele não consegue voar, mas eu consigo descer. Ele não pode subir nas nuvens, mas eu posso descer até a água. Como que eu posso? Eu estou fazendo isso para você ter fincado no seu coração o sentimento de Deus, que é o sentimento que alguém já sentiu. Como que eu faço para restaurar meu casamento? Se a família dela é uma coisa, a minha, onde o pássaro e o peixe podem ser? Onde? Uma coisa eu sei, se eu quiser ficar perto dele, quem vai ter que tomar a iniciativa sou eu. Irmão, quando você ama, você sente dor. E se alguém te disse que amar não dói, para de ouvir frase de sertanejo universitário, porque amar dói, amar exige que doa, porque você só sabe que é amor e não é comichão. Ok, não entendeu. Quando você viu a tua mulher linda, teu marido lindo, maravilhoso, quando eu vi a minha esposa com vestido roxo, com vestido rosa, com sobretudo roxo, e eu vi ela, não senti um comichão. Eu senti, você é muito santo para entender isso. Irmão, eu sou pastor, eu sou homem de Deus, mas eu ainda sou homem. Eu não senti um comichão, mas eu senti amor, eu soube que era amor por depois. Ela me rejeitou e eu continuei amando ela. Ela ainda estava com outro idiota, mas eu orei, o idiota foi embora e Deus quase matou o idiota bom, vou ficar quieto. Ok. Porque você sabe que é amor quando você sente dor. Agora, eis uma coisa interessante. Você não sabe que ama porque sente a dor do outro. Porque se eu quero algo de você e você está sofrendo, e eu sofro quando vejo você sofrendo, se você não pegar isso, que não vai entender mais nada. Se você acha que se você acha o seguinte, eu amo ele porque eu vi ele chorando, eu estou chorando porque ele está chorando. Então eu amo ele porque eu sinto a dor dele. Se você acha que isso é amor, está errado, isso é mentira. Te ensinaram errado. Por quê? Porque se você quer dar à pessoa uma coisa e a pessoa está sofrendo, e você sabe que se a pessoa continuar sofrendo, ela não vai poder te dar o que você quer, você sofre por quê? Porque na verdade você quer que ela melhore para ela poder te dar. Então você não está sofrendo por amor. Você sabe que sofre porque ama quando
quando a pessoa te rejeita e não responde à altura o que você deu para ela, e você ainda quer continuar dando, quer continuar amando, quer continuar declarando amor, e só quem aqui já foi e se sentiu estúpido bastante para entender isso, agora está entendendo que isso é amor. Ele te rejeitou, te trocou, mas você quer continuar dando presente, você quer continuar amando, você quer continuar se relacionando. Se você não acha que isso é amor, isso é amor. O que você aprendeu está errado. O que você aprendeu está errado. Porque se você quer uma coisa de alguém, e essa pessoa está sofrendo, e você está sofrendo porque vê ela sofrer, então não é amor, é interesse próprio. Amor é você sentir o que Deus sentiu. O homem rejeitou Deus, e Deus dizer, mas eu ainda te quero. Mas eu ainda te quero. Eu não preciso de nada de você, mas eu ainda te quero. Eu ainda te amo. Eu não sei explicar, mas eu ainda te amo, eu ainda te quero. Irmão, você se sente um idiota quando você está amando, porque você não consegue compreender como que alguém pode querer continuar dando para alguém se essa pessoa que está recebendo não está valorizando. Perdi alguém, Jesus. Eu estou falando de quem ama intensamente. Eu sou uma pessoa que ama intensamente. Tem gente que não é. Mas eu sou o tipo de pessoa que é o seguinte: se eu te amo, cara, eu vou te provar que eu te amo. Vou te provar, nem que para isso eu tenho que te dar um safanão e te abrir o teu olho quando você estiver mentindo, quando você estiver fazendo errado. Agora, como dói quando você ama intensamente, quando você ama de tal maneira, a ponto de você demonstrar, você sabe expressar o amor, você sabe falar o amor, você sabe mostrar o amor, você sabe fazer gestos de amor, você sabe demonstrar para a pessoa se afastando dela de que você ama ela. Quando você sabe demonstrar que você ama e a pessoa não consegue demonstrar para você que ela ama você, você fica pensando o seguinte, igual Deus: o que eu estou fazendo, porque eu ainda estou dando e não estou recebendo nada? E não adianta falar para mim parar de dar, porque você não sente o que eu sinto. Por isso que eu falo que só quem já amou e já sofreu entende o que eu estou falando. Porque só quem já amou e sofreu numa amizade, num relacionamento com marido, com mulher, com namorada, só quem já sofreu por amor, sabe o que é? Você ficar se falando, gente, eu sou um idiota, eu estou dando e ele não está recebendo, eu vou procurar quem me valorize. Pois bem, você não valorizava Deus e ele continua te amando. Bem-vindo ao mundo de Deus. Perdi vocês agora. Bem-vindo à realidade de Deus. Aquela pessoa que você estava insistindo e não te dava bola, bem-vindo, era Deus com você. Ele insistia e você não fazia nada. Se Deus pudesse, Deus descer hoje aqui e falasse: prazer, bem-vindo ao meu mundo, welcome to my world. Está entendendo o que eu passo? Está entendendo não o que eu passei, o que eu passo com você até hoje. Eu te dou bênçãos, você não quer vir na igreja, vem quando quer. Eu te faço isso e você me deixa por último. E eu te faço isso e eu continuo te amando, cabeça dura. A gente, anote isso, todo o excesso de preocupação é falta de noção do amor de Deus. Você tem algo tirando a tua paz hoje? Só está tirando a tua paz, sabe por quê? Porque você esqueceu do tamanho que Deus te ama. Porque se você tivesse noção do tamanho do amor de Deus, você não estava sofrendo para dormir, você não estava pensando onde ia vir o dinheiro, de se você vai ter filho ou não, se você vai casar ou não, se você está ficando para titia, 40 anos não casou ainda, está ficando encalhado, você não ia ficar desesperado se você finalmente vai comprar a tua casa, porque está passando tempo e vai perder para... Não, se você tivesse noção do tamanho do amor de Deus, o excesso de preocupação é evidência, sinal de que você perdeu noção do tamanho do amor de Deus. Se você está tomando remédio para sair da depressão, você perdeu noção do tamanho do amor de Deus. O que eu vou dizer aqui pode acabar com o remédio para você dormir. O que eu estou dizendo aqui hoje, se você levar a sério, aquele consultório nunca mais vai ganhar um tostão teu. Porque se você tivesse noção do tamanho do amor de Deus, você não ia ter dificuldade para crer que Ele não vai te deixar agora, depois de tudo que você fez contra Ele, e Ele te sustentou. O amor de Deus. O que eu estou falando aqui, se tem alguém que é psicólogo, psiquiatra, meu irmão, ora para o teu cliente não estar aqui, porque se ele entender isso aqui, você vai perder um cliente, porque nunca mais você vai ter que pagar para alguém ouvir os teus problemas, se você entendeu tanto que Deus te ama. Sério, falando sério. Deus ficou se perguntando, onde nós vamos nos amar, onde? E Deus veio através do tabernáculo. No tabernáculo Deus se relacionava com o homem, mas ainda assim não era a mesma coisa, porque a gente não tinha a mesma intimidade, a mesma liberdade, porque havia um véu, a gente não podia ter acesso a Deus toda vez. Até que 42 gerações depois da queda de Adão, Deus se fez carne no ventre de uma virgem chamada Maria, e Ele recebeu o nome de maravilhoso, conselheiro, Deus bom. Um dos nomes que Ele recebeu, respondeu o dilema era,
Se o pássaro e o peixe se apaixonaram, onde eles poderão viver? Se o Deus bom e justo se apaixonou pelo homem pecador, onde eles podem voltar a se relacionar? A resposta para esse dilema foi o nome que ele recebeu. E lhe darás o nome de Emanuel. Emanuel. Deus tabernaculando entre nós. Deus morando entre nós. Emanuel é Deus se relacionando com o homem. E o homem voltando a tocar em Deus. Emanuel é o pássaro voltando a beijar o peixe, e o peixe voltando a beijar o pássaro. Emanuel é o puro voltando a se misturar com o imundo, e o imundo voltando a sentir o gosto do puro. Emanuel, isso já era para você ter dado glória. Emanuel é o céu tocando a terra, e a terra se envolvendo com o céu. Emanuel é você chegando para Deus, e Deus vindo até você. Emanuel, Cristo, Jesus, Emanuel, Ele é o lugar onde o peixe e o pássaro podem voltar a se relacionar. Mas isso custou caro. Vem cá. Para Deus criar um lugar onde Ele e o homem pudessem se relacionar, custou caro. Porque o peixe e o pássaro não podem, porque há uma diferença muito grande entre eles. Mas tem que vir alguém justo e perfeito e santo, que se faça em forma de pecador, para que sirva como uma ponte entre o pecador amado e o amante justo. Alguém que seja tão justo quanto o amante, mas tão homem quanto o amado. Alguém que seja tão perfeito como Deus, mas tão humano contra o homem. E é Emanuel, Deus tabernaculando entre nós, que se torna a ponte onde Deus e o homem podem voltar a se relacionar. Jesus é o lugar. Ele é mais do que uma pessoa, Ele é mais do que a Trindade, Ele é mais do que um Deus, Ele é um lugar. Emanuel é o lugar. Nele vivemos. Eu não sabia que você vive numa pessoa, eu sei que você vive num lugar. Nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Ele é a ponte entre o pecado e o santo. Mas isso custou caro. Diga para alguém do seu lado, isso custou caro. Isso custou para Deus sentir mais dor do que Deus já sentia. Deus já sentia dor, por quê? Porque Ele ama alguém que não traz reciprocidade. Aí agora Ele tem que causar uma dor maior ainda. Mas uma coisa é fato, quem ama não economiza dor. Não entendeu isso aqui porque nunca amou. Quem ama não economiza dor. Quem ama é o seguinte, está doendo, mas se eu tiver que me humilhar para voltar lá e pedir perdão, eu vou porque eu quero Ele. Se eu tiver que me humilhar e descer, eu vou pegar Ele. Porque uma coisa é fato, Ele já sentia dor dando e não recebendo. Agora Ele tem que sentir mais dor, vindo se fazendo em forma de carne e morrendo. Não a dor de morrer fisicamente, mas a dor de morrer não se separando espiritualmente, ainda que ele não tenha morrido espiritualmente, mas sentindo um breve lapso. Veja, se a gente tivesse noção do tamanho do amor de Deus, a gente não sofria tanto quanto a gente sofre. Toda falta de paz, toda falta de sono, toda falta de resposta é prova de alguém que não compreende o amor de Deus. E deixa eu aqui falar uma coisa para você antes que eu entre nesse ponto aqui. Quem ama sente dor, irmão. Quem ama sente dor. Se você acha que quem ama não sente dor, está mentindo. Mentindo para você, está errado. Porque quem ama sente dor. Quem ama, meu irmão, vive uma vida sacrificial. Você dá o teu casaco e vai embora passando frio para alguém poder ficar quentinho. Quem ama, meu irmão, é o seguinte: vive enclausurado nas teias das emoções. Como assim? Você vive vulnerável a agir conforme você sente. Quem ama, meu irmão, fala assim: eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou valorizar, eu nunca mais. Você fala com a cabeça. Quando acontece, quando ele chega, quando ela chega, você se desmancha e você faz, você fala, mas eu falei que não ia fazer mais. Por quê? Porque você está preso na cela do amor. Você está preso na cela das emoções. Você está condenado. Veja, quem ama está condenado a viver agindo de acordo com o que sente. Por isso que alguém disse: para de ser besta, idiota, larga ele, não te valoriza. Como? Eu amo ele, eu ainda quero ele, estou dando, mas eu ainda quero ele. Isso você pode pensar no teu filho, pode pensar no teu ex-marido, que você ainda quer, várias formas.
Agora eu perdi alguém, hein? Jesus da glória. E de fato, Deus não poupou dor por nos amar. Deus. Paulo vai dizer, na carta aos Efésios, Efésios é a epístola mais importante do apóstolo Paulo, para quem deseja viver uma vida abundante, porque Efésios é o tipo de Josué. Efésios é onde você recebe a instrução para tomar posse da terra prometida, mas nesse caso das regiões celestiais, para tomar posse da bênção. Paulo vai dizer para a igreja em Éfeso, no capítulo 3, que eles precisam ser cheios da plenitude de Deus, plenitude, da totalidade. Olha, vocês têm que ser cheios de toda a paz de Deus, vocês têm que ser cheios de toda a alegria de Deus, vocês têm que ser cheios de toda a provisão de Deus, vocês têm que ser cheios de toda a bondade de Deus, vocês têm que ser cheios de tudo de Deus. Mas, para ter tudo que vocês precisam, para ter tudo de Deus, para vocês terem tudo aquilo que vocês precisam, vocês só podem ter, se entenderem o tamanho do amor de Deus, medindo a sua largura, o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade. Veja o que Paulo diz. Ele diz o seguinte, vamos lá, Efésios 3 diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, verso 18, poderdes perfeitamente compreender, entender. Paulo está orando, eu quero que vocês entendam isso. Eu poderia pregar para vocês entenderem, mas pregar para vocês entenderem não vai fazer vocês entenderem. Você quer ver, por isso que é difícil pregar sobre o amor de Deus, porque você pode pregar do amor de Deus, mas ninguém consegue entender o amor de Deus lendo, somente experimentando. Perdi alguém, tá bom. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Veja o jogo de palavras, ele faz um jogo de palavras. O amor de Deus excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, ele não tem lógica, não dá para você medir, é imensurável, ele é incompreensível. Mas olha o que ele fala: eu oro para vocês compreenderem o incompreensível, medirem o imensurável. Como assim? Como que eu posso medir o imensurável, entender o incompreensível? Entenda isso, você nunca pode conhecer o amor de Deus, você pode experimentar o amor de Deus. Se você puder experimentar o amor de Deus, você consegue imaginar o tamanho do poder de Deus. Não entendeu? Diga aí para você: eu não consigo entender o amor de Deus. Diga aí: mas eu posso experimentar o amor de Deus. Diga para você: se eu experimentar o amor de Deus, eu consigo imaginar o tamanho do poder de Deus. Em outras palavras, eu não sei o que Ele pode fazer, eu nunca vou saber o que Ele pode fazer, mas se eu experimentar o que Ele fez, eu posso imaginar o que Ele pode fazer. Mas para isso eu tenho que entender o quê? Qual que é a largura? O amor de Deus é largo. Como assim? Ele abrange todos. Veja, tem palavras em inglês que eu não consigo traduzir para o português, tem palavras em árabe que eu não consigo traduzir para o português, não consigo fazer uma transliteração, não consigo fazer uma adequação, uma adaptação, porque tem palavras que são específicas naquele idioma. Como que você vai falar para um agnóstico do tamanho que é o amor de um Deus? Como é que você vai falar para um hindu do tamanho do amor de Deus? Como é que você vai falar para o espírita do tamanho do amor de Deus? Como é que você vai falar para o judeu do tamanho do amor de Deus? O amor de Deus, ele é largo, ele consegue entrar em todas as mentes. Por quê? Porque para quem tem fome, ele é o pão, para quem tem sede, ele é a água, para quem tem tristeza, ele é o consolo. Ele consegue falar a língua de um bebê. Se você é um bebê, ele é o leite da palavra. Se você tem fome, ele é o pão vivo, ele é o pão quente. Você não entendeu isso aqui? O amor de Deus é largo, ele entra em qualquer sistema. O amor de Deus, ele é comprido, ele é tão longo quanto a linha do tempo, ele é eterno. O amor de Deus, ele é alto, ele consegue te levar para o céu. E o amor de Deus é profundo, ele pega qualquer pecador na pior degradação. Se você consegue entender, se você não der glória agora está mal, porque eu estou pregando melhor que você está dando glória. Se você conseguir entender que o amor de Deus entra em todos os lugares, ele dura para sempre, ele é mais comprido e mais longo que a linha do tempo. Se você entender que o amor de Deus pode te levar para o céu, se você entender que o amor de Deus pode te pegar na pior situação, você não vai ter dúvida se ele disser que vai abrir caminho no meio do mar. Porque se ele pode fazer um caminho para mim ir até o céu, através do amor dele, ele pode fazer um caminho para mim sair dessa. Porque o amor de Deus, ele é alto, ele é largo, ele é comprido, ele é profundo. E Deus da glória, se eu entendo o tanto que ele me ama,
para que eu vou perder a paz por conta do câncer? Se eu entendo aonde ele pode entrar, por que eu estou preocupado com a minha causa na justiça perdida? Você não entendeu? Se o coração dele é largo e entra em todo lugar, ele pode entrar na voz do juiz, ele pode entrar na voz do promotor, ele pode entrar na voz do ateu, ele pode entrar na mente do seu filho rebelde, ele pode entrar na mente do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, da sua irmã, porque ele é largo. Se ele é comprido e ele dura para sempre, não importa quem te deixou ontem, o amor de Deus vai estar do seu lado. E não importa o que vai acontecer amanhã, você tem que entender que você serve e tem um amor que é cumprido. Ele vai estar hoje, vai estar com você amanhã. Então eu posso ter paz porque não sei o que comer, mas eu sei que amanhã o amor de Deus vai estar lá. Eu sei que depois de amanhã o amor de Deus vai estar lá. Por isso que eu falo que é difícil pregar a mesma mensagem duas vezes sem... Meu Deus, tá pronto. Se ele é alto e ele é o único caminho que me leva para o céu, eu não tenho que ter dúvida de que ele tem coisas maiores e insondáveis. E se ele é profundo e pega o pecador na pior degradação, o pecador mais sujo, o pecador mais imundo, eu não tenho que ter vergonha. Em outras palavras, você está com falta de sono à toa. Se você tivesse noção do tamanho que Deus te ama, se você tivesse noção de onde o amor dele entra, de onde o amor dele pode te levar, do quanto o amor dele dura e de onde o amor dele pode te arrancar, você nunca mais ia ter problema para dormir. Estou te falando isso aqui para acabar a depressão da tua vida. Vai dormir em paz, vai descansar em paz, porque você tem que dizer: diabo, sinto muito, você tentou tudo, mas eu sei do amor de Deus, mas eu sei do amor de Deus. Quando a gente vê o amor de Deus por nós, a gente pensa: que coisa linda. Deus, quando nos amou, Deus diz: que coisa horrível, eu estou me dando para alguém que não está dando nada em troca. Eu estou amando quem não me... Irmão, é interessante, você já percebeu que não dá para a gente escolher quem a gente ama? A gente descobre que a gente ama. Porque amor você não escolhe, amor acaba acontecendo. Amor, por isso que o amigo é melhor do que o irmão. Porque você não pode escolher o teu irmão, mas você pode escolher quem é teu amigo. Você pode escolher ele. Veja, você acabou nascendo. Uma coisa interessante para você pensar nisso. Já percebeu que tem gente que depois de um tempo começa a orar o seguinte: Senhor, me ajuda, me faz parar de amar ele, porque amar ele dói demais, Senhor. Eu dou tanto para ele, eu dou tanto para ele, eu dou tanto para ele, ele não me dá nada em troca. Deus fala isso há muito tempo de você. E ele não reclamou. Sabe por que Paulo, eis uma coisa, o que o apóstolo Paulo quer dizer em Efésios? Marido, amais as vossas mulheres, e mulheres sede submissas com seu marido. Olha o que Paulo diz: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não é na questão de se dar, é ame aquela que te rejeita, que te ignora, mesmo você não sentindo de volta o que você está dando para ela. Irmão, isso aqui, se você levasse a sério, você ia fechar todos os consultórios de psiquiatria do mundo. Porque se a gente amasse as pessoas do jeito que Deus nos ama, igual Paulo, porque o que Paulo usa ali é uma figura metafórica do casamento humano, para poder identificar como que deve ser nosso relacionamento com as pessoas. Devemos amar, por isso que ele diz: mulher, sede submissa ao vosso marido. Por quê? Porque a parte mais difícil ele já faz. Quando você é uma pessoa que está recebendo muito e não está dando nada em troca, o mínimo que você tem que fazer é obedecer, está na visão, está de acordo com quem está te dando. Por quê? Porque se ele está me dando vida, se ele está me dando prosperidade, se ele está me mantendo vivo, se ele não me deixou morrer, o mínimo que eu posso fazer é dizer: aonde o Senhor for eu irei, aonde o Senhor parar eu pararei. Veja, é por isso que a gente não consegue compreender melhor sobre casamento. Porque a figura que Paulo usa ali não é na questão de ame a ponto de se dar, é ame mesmo não recebendo. Ame mesmo não ganhando nada em troca. E isso é importante para você entender, porque eu tenho 10 minutos para terminar. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus mostrando o quanto que Ele ama o homem. Teve 2 homens na Bíblia que entenderam o amor de Deus. O primeiro foi Abraão. Deus disse: Abraão, pega o teu filho, leva ele a um monte, a um lugar que eu vou te mostrar, e sacrifica-o ali para mim. Deus nunca quis que Abraão sacrificasse Isaac. Deus só queria mostrar o seguinte: porque o Moriá, onde Abraão levou Isaac, é o mesmo lugar do Calvário. Aonde Isaac foi levado é o mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. O que Deus queria mostrar é o seguinte: deixa eu te mostrar agora o quanto que vai doer para mim daqui muitos anos, está no teu lugar, e como que vai doer para mim matar o meu filho. Eu quero que você sinta nesse lugar o que eu vou sentir um dia, matando meu filho. Onde eu te impedi de matar o seu filho, eu não vou deixar nada me impedir
de matar o meu. Sinta aí o tanto que dói te amar, a ponto de eu ter que dar o meu filho e eu ter que matar. Abraão, eu te trouxe aqui só para você ver que é nesse lugar que daqui a milhares de anos eu vou trazer o meu filho e eu vou executar o meu filho, porque eu amo você. Eu quero que você sinta na pele o que eu vou sentir no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sinta aí o que eu vou sentir um dia. Aí você vai entender o que é estar no meu lugar, o que é amar alguém a ponto de doer tanto. Abraão, dói demais te amar. Dói demais. Não dói demais você amar o teu filho e matar ele? Dói demais eu ter que te amar e ter que, depois de tudo isso, eu ainda ter que matar o meu filho, mas eu te amo mesmo assim. O segundo homem que mais entendeu sobre o amor de Deus, o quanto que Deus nos ama e o tanto que Deus sofre por nos amar, foi Oséias. Deus disse para o profeta Oséias: vai e pega uma mulher prostituta, case-se com ela e ame-a. Porque eu quero que você sinta o que é estar na minha pele. Eu me sinto como um homem justo casado com uma injusta. Eu me sinto um homem fiel casado com uma infiel. Vocês, Israel, estão adorando outros deuses, Baal. Vocês estão, veja, Baal não é um deus, Baal é o genérico de deuses, de tudo aquilo que você põe além de Deus. Vocês estão adorando demais o dinheiro, tudo. Vocês estão adorando mais o seu trabalho do que mim. Vocês estão gastando mais tempo contando o dinheiro de vocês do que na minha casa. E eu me sinto igual você, aí, casado com essa mulher, um homem bom casado com uma sem vergonha. Você vai sentir na pele o que eu sinto com vocês. Você vai sentir na pele o que é você ficar esperando a pessoa vir para casa e ela não chegou em casa ainda. Estou esperando ele no culto, não veio. Meu Jesus, amor. Estou esperando ele na minha presença, não veio. E está onde? Está em outro lugar. Sente aí. É isso que eu passo. É isso que eu passo. Ele vai e pega uma prostituta chamada Gomer. Ele olha para Gomer, todos olhavam para Gomer. Gomer era vista por todos no desejo de satisfazer sua vontade sexual. Todo mundo queria Gomer para poder ter um caso sexual. Oséias olhou para Gomer querendo ter um caso íntimo, uma relação. A gente olha para Deus querendo coisas da carne, dinheiro, casa, e não minta para mim dizendo que você nunca pensou nisso, porque você não é santarrão tanto quanto você pensa que é. Você tem roupa de crente, mas você nunca foi tão crente assim. Você dá glória, você tem cacuete de crente, fala em línguas da mas você nunca foi assim. Deus olha para nós de uma forma inversa. Eu quero só ter relacionamento. Eu só quero amar. Você quer me usar? Eu só quero te amar. Dá para a gente se amar? Eu só quero ver você na minha casa. Eu sei que você quer o que eu posso dar, mas dá para a gente se amar? Oséias deve ter pensado: bom, se eu der para ela o que ela nunca teve, ela vai ser recíproca. Eis o problema: Deus deu para Israel o que Israel nunca teve. Oséias tirou Gomer do prostíbulo, comprou ela. Deus tirou o povo do Egito. Oséias trouxe a prostituta para casa, deu roupa boa, deu bebida boa, deu honra, disse: agora você pode me chamar de seu marido. Deus disse no Monte Sinai: eis o nosso casamento, se vocês obedecerem minhas leis, eu serei o seu Deus, eu não deixarei faltar nada. Estamos felizes, alegres, maravilha. Só que quando ele dormia, ela voltava a sair de casa e se prostituir com homens. E é igual eu e você. Eu não estou falando igual você, estou falando igual eu e você. A gente vem e vira e volta. Quando Deus dá uma piscada, a gente vai, volta para o passado, volta a priorizar as coisas da carne, volta a priorizar nossos desejos, a gente volta a se prostituir. Você acha que não? Mas toda vez que você deixa de vir na igreja para valorizar as suas coisas materiais, as suas coisas pessoais, você está se vendendo para Baal. É que ninguém fala isso porque as pessoas querem que você fique na igreja. Mas eu não quero que você fique na igreja, eu quero que a igreja fique em você. Toda vez que a tua vida é mais importante do que a tua vida espiritual, e você valoriza mais os dias que você passa com a tua casa do que na igreja, você está se prostituindo. E Deus está dizendo: não é interessante como eu continuo te amando mesmo assim, e você não me dá em troco nada do que eu te dei? Não é interessante como a gente pode ser preso a um jugo desigual? Eu disse para o apóstolo Paulo: escreva aí, Paulo, não vos prendais a um jugo desigual. Mas não é interessante que eu me prendi a um jugo desigual? Eu que sou bom, decidi amar alguém que é ruim? Não é interessante, depois de tudo que você fez para mim e ainda faz vir e volta, eu ainda continuo te abençoando e te amando? Não é interessante. Aliás, irmão, eis uma coisa interessante. Pensa comigo.
na humilhação que era para Oséias falar para os seus amigos com quem ele se casou. Eu me casei com quem? Você deve conhecer. Eu casei com Gomer. Gomer. Ô Gomer! Conheço bem, rapaz, bem. Conheço bem. Dos dias que eu não prestava, eu conhecia bem. O que você está fazendo com ela, cara? Você com ela? Meu irmão, ela não te merece. Ela já deu o telefone dela para mim. Você não merece ela. Você não sabe que depois que você vai dormir, ela sai escondida de casa e... Ela bateu na porta da minha casa ontem, querendo nada, mas eu sabia. Eu sou teu amigo, eu sou teu irmão, eu te amo. Você não merece ela. Irmão, quando você sofre por amar alguém, porque amor faz você sofrer. Amor faz coisa tão doida, que quando você ama alguém, você passa a amar a pessoa que ama quem você ama, e passa a odiar a pessoa que odeia quem você ama. Porque você compra a briga de quem você ama. Quem está contra você, sai da minha frente. Agora, te ajudou? Te amo, não te conheço, mas te amo. Já te amo. Quando você dá muito para alguém e alguém não te devolve nada, sempre vê alguém querendo tentar te proteger. Rapaz, larga a mão de ser besta, para de ser idiota. Você está dando, não está te dando nada em volta. E aí você briga com quem quer te proteger, porque quem te ama não quer ver você sofrendo por alguém que não está te dando de volta o que você está dando na mesma medida. Você dá amor no nível 10 e ela te dá em 2. E alguém tem que falar, se eu fosse você eu largava, eu fazia isso. Porque, irmão, Deus não teve ninguém que dissesse para ele, Senhor, por que o Senhor não para de largar esse povo? Por que o Senhor não para de amar esse povo? E se alguém viesse com essa ousadia, eu te garanto, Deus dava um safanão e matava. Porque não dá para explicar o que é amor se você nunca sentiu amor. Não dá para você explicar o que é você querer insistir numa amizade, insistir com uma pessoa, amar uma pessoa e dar, e a pessoa nunca te dá de volta se você não passou por isso. E se você não entende isso, você não vai entender o que Deus tem para fazer na sua vida. Se você conhece bem a palavra de Oséias, você vai lembrar que no capítulo 3, Gomer, ela entra num estado tão decadente da prostituição. Veja que interessante. Oséias deu para ela decência, ela escolheu decadência. Oséias deu para ela a casa que ela nunca teve, a roupa que ela nunca teve, a comida que ela nunca teve, a dignidade que ela nunca teve. E ainda assim, quando ele dormia, ela decidia sair de casa e voltar para o lixo. Tem gente, irmão, que Deus põe ele no luxo, mas ele ainda fica preso no lixo. Por quê? Porque ele ficou tão preso lá, que ele mudou de casa, mudou de lugar, mas ainda não mudou de mentalidade. É igual você quando aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, mudou de lugar, mas ainda não mudou de mentalidade. Vira e volta, você continuava fazendo o que fazia, continuava executando o que executava, continuava nos lugares, continuava. Por quê? Porque você fica atraído à desgraça, mesmo agora estando na graça. Você ainda quer ter uma quedazinha lá, quando você já não merece mais lá. E é complicado porque, eu te garanto, tem gente que não vai entender isso aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Irmão, quando você é uma pessoa boa e traz uma pessoa da desgraça para ficar melhor, a pessoa não te valoriza. O que eu conheço de gente que é casado com uma mulher digna e honrada, mas ele ainda tem paixão, ainda tem um sentimento grande por mulher sem vergonha, por mulher que não vale nada, por mulher que usa roupa justa, por mulher que não tem dignidade nenhuma. O que eu conheço de mulher que é casada com um homem generoso, homem bom, homem que dá casa, homem que dá tudo, homem que dá tudo. Mas sabe o que ela gosta? Ela ainda gosta de homem ruim, homem que grita, homem que bate, homem que faz... Sério, o que tem de gente com coisa boa, mas ainda tem uma queda por coisa ruim. Está numa boa amizade, troca uma boa amizade para ficar do lado de puxa-saco. Tem um bom emprego, troca um bom emprego por uma falsa ideia de crescimento. Ela caiu num nível de degradação tão grande, que ela deixou de ser prostituta e passou a ser uma escrava. E aí, um dia, Oséias vê que ela não chegou em casa. Ela não chegou em casa. Você viu ela? Você viu ela? Quando você vê ela, fala para ela que estou esperando ela em casa. Já faz um mês que não aparece em casa. Faz um mês que está fora da igreja. Faz um mês que eu não estou vendo o rosto dele. Ele quer dizer que está casado, mas não dá para estar comigo virtualmente o tempo todo. Não dá. Isso aqui é sinal seguinte: quando estiver longe, ainda é meu, mas isso aqui é para te lembrar, você tem um lugar para voltar. Você tem um lugar para voltar. Você tem um lugar para onde voltar.
Quando você achar ela, mas eu vou continuar procurando. E ele vai procurando. Quando ele chega no mercado, ele vê ela nua, amarrada num poste, para ser vendida como uma mercadoria. E alguém dá um lance, tanto, dou tanto. Agora ele vai comprar de novo o que já era dele desde o princípio. Oséias significa a mesma coisa que Josué e Jesus, Salvador. Na transliteração para o grego, Oséias é Jesus. Na transliteração para o grego, Josué é Jesus. Oséias agora vai pagar o preço da redenção por alguém que estava preso numa coisa que nunca deveria ter sido preso. O que Oséias fez com Gomer, Jesus fez por mim e você. Ele pagou um preço para nos libertar de uma coisa que a gente não deveria estar preso, para ter a gente pela segunda vez, sendo que a gente já era dele desde o início. Você não entendeu isso aqui? Ele veio para, veja, qualquer um que comprasse ela faria uma transação justa. A transação que Oséias fez foi fora do normal, porque o que Deus fez através de Jesus foi fora do normal. Ele não pagou o preço para ter você, ele pagou o preço para ter você de novo, porque você já era dele, ele te deu vida, você existia nele, e agora ele tem que pagar de volta o preço para ter você de novo. Isso é interessante porque ela é vendida por 15 ciclos de prata e meio homer de cevada, 350, 390 litros de cevada. Ela é vendida por menos que um escravo. Um escravo era vendido por 30 ciclos de prata. Ela é vendida por menos do que um escravo, porque para eles ela não valia nada. Mas você vale tanto para Jesus, você vale tanto para Ele. Deus disse: eu te amo tanto e te amar dói tanto, que o preço que eu vou usar para te pagar é para te mostrar o tanto que você vale. Eu não vou pagar com ouro, nem com prata e nem com sangue, porque sangue você já tem quando você leva o animal para o tabernáculo. Eu vou pagar você com sangue de um Deus feito em parte humana. Eu vou pagar você, eu vou comprar você de volta para te redimir. Eu vou te comprar da escravidão, não para você ser meu escravo, mas para você ter liberdade e ser escravo e ser verdadeiramente livre através de sangue. Para toda vez que alguém dizer que você não vai chegar em lugar nenhum e que você é um zero à esquerda, se olhar e dizer: se eu sou um zero à esquerda, por que você custou para o diabo qualquer coisa o diabo fez para te levar, mas para mim eu custei tão caro que não foi qualquer coisa não resolveu meu problema. Por que você acha que eu sou alguém, eu sou qualquer um, se qualquer coisa fez você ir para lá, mas para mim ir para lá não foi qualquer coisa, foi sangue aspergido de um ser perfeito, de um ser imaculado, de um ser sem mancha. E porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. E eu termino com isso. E Cristo pagou o preço para comprar de novo alguém que deveria ser dele desde o início. E sabe o que é interessante? Vira e volta, você ainda prioriza outras coisas e não Deus, e Ele continua te amando do mesmo jeito. Deixa eu terminar com isso. Você lê o verso 10 e verso 11. Verso 10 e verso 11 é a profecia de Deus para quem estava longe. Deus disse: Oséias, sinta o que eu sinto, sinta como dói amar o povo, sinta como é humilhante, sinta como para mim dói amar você, porque eu passo vergonha. Eu te dei tudo para você não me dar nada. Eu te dei demais para você se dedicar pouco tempo na minha casa. Eu te dei pouco. Não, eu te dei muito. Não, você me deu pouco. Mas avise para ela que quando ela voltar, verso 10, os filhos de Israel
toda a nação de Israel, quando deixar Baal e voltar para mim, diga para quem está longe de mim, mas sabe que eu ainda amo, quem é meu. Quem está dentro da igreja, mas está fora da igreja, porque está dentro aqui, mas está com o coração em outro lugar. Diga para essa pessoa que quando ela voltar, verso 10, eu vou multiplicar ela ou ele como os grãos de areia da praia e do mar. Porque se ele acha que quando ele voltar, vai voltar pior, está errado. Porque quando o filho pródigo voltou, o pai deu para ele mais do que ele levou. Ele levou muito, mas não levou anel, não levou sandália, não levou capa, não levou o melhor novilho. Mas eu garanto que quando você voltar, eu vou fazer festa. E quando você decidir ficar crente, eu vou te abençoar mais do que antes. Eu vou te dar mais do que antes. Eu vou te honrar mais do que antes. Para te provar que o tempo todo, quando você estava lá, eu estava preparando algo aqui, para quando você voltasse, eu colocasse em você. Não é interessante que o filho pródigo ficou longe da casa do pai por muito tempo, a ponto de perder todo o dinheiro, e quando ele voltou, ele recebeu o anel, mas o anel coube. Ele recebeu sandália e a sandália coube. Normalmente quando eu fico muito tempo longe da minha casa, eu esqueço do meu tamanho de roupa, e eu não caibo na minha roupa, meus anéis não entram, ficam apertados, eu quase nem uso mais anel. Mas não é interessante que quando o filho pródigo voltou, tudo cabia nele? Porque quando você está longe do pai, você não cresce. Não, você entendeu? Quando você está longe do pai, você não cresce. Quando você está dentro da casa de Deus, mas ainda não está na casa de Deus, você não cresce. Verso 11: e eu vou unir a casa de Israel. Diga para quem está longe, mas eu ainda amo, que quando voltar, eu não só vou multiplicar a pessoa, mas eu vou unir o reino de Israel. O reino norte e o reino sul vão voltar aos tempos davídicos, vão voltar a ser uma coisa só. Por isso que ele vai dizer, eu sou. Por isso que lá em Mateus vai dizer, a genealogia de Jesus de acordo com a descendência de Davi, porque ele veio igual Davi, para poder trazer a união para aquilo que não deveria ter ficado separado. E a promessa que Deus faz no verso 11, para a mulher que está longe, mas ele ainda ama, que é a promessa que ele faz para quem está longe, mas ele ainda ama, é que quando você que está longe voltar, ele vai fazer você crescer mais, multiplicar como a areia do mar, e mais do que isso, ele vai unir o reino norte com o reino sul. Ele vai pegar as coisas separadas da sua vida e vai trazer para o lugar de novo. Ele vai trazer alegria para o lugar. Ele vai trazer provisão para o lugar. Ele vai trazer a saúde para o lugar. Ele vai trazer a esperança para o lugar. Ele vai trazer o meu Deus. Quando você voltar para mim, em outras palavras, Gomer deveria ter sido levada embora quando era escrava, mas Deus não deixou ela ser levada embora, porque Deus tinha planos para que quando ela voltasse, Ele desse mais. Você sabe por que Deus não deixou você morrer quando você era adolescente? Você sabe por que Deus não deixou você se suicidar quando você tinha aquela depressão de 15 anos? Você sabe por que Deus não deixou você dar um tiro na tua cabeça e tomar veneno? Você sabe por que Deus não deixou você fazer o que deveria ter feito? Porque Deus já tinha um projeto de quando você voltasse, Ele te desse muito mais abundantemente, além do que você pode pedir ou pensar, de acordo com o poder em que nós opera. E tudo isso é para mim te dizer, Ele te ama tanto, que quando você volta, veja, quando ela voltou, Ele levou ela para o deserto, porque a disciplina é uma ferida aberta para poder curar. A disciplina é uma ferida aberta para curar. Quando ela voltou, Ele disse, agora você vai para o deserto e vai me esperar, mas eu vou te dar mais. Você ainda vai ter que mudar. Mas você sabe qual que é a beleza de tudo isso? Que quando você decide voltar a ficar mais firme na igreja, a se dedicar mais a Deus, quando você decide voltar a se relacionar mais com o marido, com o amante da sua alma, Ele não deixa você voltar para ficar do mesmo jeito. Ele diz, você não sabia, mas eu te guardei lá o tempo todo,
esperando que você viesse aqui, para mim poder te dar o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e não passou pela sua cabeça. Eu vim dizer isso para alguém, e eu termino essa palavra agora, que Deus está esperando só você dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a ser crente como eu era, eu quero voltar a me dedicar como eu era. E Deus está dizendo: quando você voltar, eu vou multiplicar a sua casa, eu vou multiplicar a sua estatura, eu vou multiplicar as suas bênçãos, eu vou multiplicar você como a areia do mar, e eu vou trazer a união daquilo que foi embora. Eu restituirei os anos consumidos pelo devorador, pelo destruidor e pelo... Porque eu te amo tanto, que mesmo depois de tudo que eu fiz e você me fez, eu ainda faço planos para que quando você volte, eu possa te dar o melhor. E eu vim dizer para você: se você voltar, Ele vai te multiplicar. Se você entendeu o que eu falei, você nunca vai ter dificuldade de perdoar ninguém, porque Ele te perdoa todo dia, e a gente nunca consegue retribuir o que Ele faz. E a gente quer levar para o caixão mágoa de alguém que não retribuiu o que a gente deu. Mas Ele disse em Efésios: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Viva um amor que é tão louco que alguém vai dizer: você é louco. Mas Ele usou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Como que alguém consegue se sentir bem amando alguém que faz ela se sentir mal? Se você não sabe responder isso, pergunte para Deus. Porque toda vez que você larga Ele, Ele continua te amando, e Ele te sustenta dia após dia. Eu não sei para quem foi essa palavra, mas se foi para alguém, estenda suas mãos, curva a sua cabeça. Pai, faz-nos entender de novo o tamanho do Teu amor por nós. O Senhor nos ama tanto que o Senhor ainda não desistiu de nós. Quando nós mesmos decidimos desistir de nós mesmos, o Senhor trouxe alguém aqui para dizer isso: eu não desisti ainda da tua vida, eu te guardei esse tempo todo para viver uma restauração maior e melhor. E eu te amo tanto, que assim como eu disse para Oséias que eu ia criar um caminho para Israel voltar para mim, eu criei um caminho para você voltar para mim. Sabe qual foi o caminho que eu criei para você voltar para mim? Eu fiz as coisas ficarem mais difíceis até você lembrar de onde é o teu lugar, de quem é o teu marido. Eu te chamei a atenção, e agora que eu tenho a sua atenção, eu, Deus, vim te dizer: eu estou te esperando para mudar tudo. E se você crê nisso, essa foi a última noite de sono que você perdeu por conta do problema que você passa. Se você entende isso, você não vai se preocupar com a provisão de amanhã, porque se Ele, sem você saber, te guardou quando você estava longe dEle, te impediu de ir para longe, não é agora que Ele vai te deixar na mão. Essa é a palavra de Deus para você. Vai dormir em paz e diga: Satanás, eu não vou mais perder a paz, porque eu conheço a largura, eu sei do comprimento, eu tenho noção da altura e da profundidade do amor de Deus, e Ele vai fazer por mim muito mais abundantemente, além do que eu posso pedir ou pensar. Seja abençoado em nome de Jesus. E se você crê nisso, dá o aplauso mais forte que você tem para dar. Fique em pé em nome de Jesus.